Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos para a nossa oitava aula, propriedade das ondas sonoras. Vamos lá? Então temos o seguinte aqui, ó. As ondas sonoras podem sofrer reflexão, refração, difração e interferência. Apenas não podem ser polarizadas, hein? Por quê? Porque elas são ondas longitudinais. Vamos lá. Então, primeiro na reflexão. Lembrando que reflexão é quando uma onda chega numa superfície de separação para outro meio, ela bate nessa superfície e volta para o meio de origem. Isso é reflexão. Então, dentro da reflexão do som, o que pode ocorrer? Temos o reforço. O que é o reforço? Quando o obstáculo que reflete o som está muito próximo, o ouvinte tem a sensação de um som mais forte. É isso que acontece nos auditórios. O reforço é importante para o sujeito falar sem o auxílio de aparelhagem. Beleza? Temos também a reverberação. Olha. Nesse caso, o obstáculo está um pouco mais distante. Olha. Quando o obstáculo, o refletor, está mais afastado, o ouvinte tem a sensação de um prolongamento do som. Tá bom? É como se o A fosse A, tá certo? Então, nesse caso, é reverberação. Reforço, o obstáculo está próximo e a reverberação está um pouco mais distante, mas a proximidade também é importante. Temos o eco. Agora, o eco, o obstáculo tem que estar numa distância não muito menor que 17 metros, se for no caso o meio do som A. Então, olha, quando o obstáculo, o refletor, está muito afastado, a percepção dos dois sons deve ser maior que 0,1 segundo. Mas por que 0,1 segundo? Vamos analisar aqui, ó. Menor distância do obstáculo para o eco. Então nós temos, olha, ΔX, que é movimento uniforme, igual a V, ΔT. Olha lá, por que 2x? Porque o tempo para o som ir ao encontro do obstáculo, atingir o obstáculo e retornar. Então são 2x. X para ir, x para voltar. 2x. Igual a velocidade do som, vamos usar 340, e o tempo 0,1 segundo. É o tempo necessário para você distinguir dois sons distintos. Se os dois sons estão ao tempo que chega ao seu ouvido menor que 0,1, para você vai ser o único som. Então, 2x igual a 340 vezes 0,1 dá 34. 34 dividido por 2 dá igual a 17 metros. É a menor distância para se ter o eco. Maior que isso pode? Pode, aí que fica melhor. Menor que isso, aí pode ser reverberação. E muito menor pode ser o reforço. Beleza? Refração. Então, na refração, olha, quando a onda sonora produzida em um meio passa para outro, mudando sua velocidade e comprimento de onda, mas mantendo sua frequência. Então, em geral, uma onda, quando ela sofre refração, ela mantém sempre sua frequência. Tá bom? Difração é a capacidade do som contornar obstáculos. Então, se tiver um obstáculo entre você e uma fonte, assim mesmo você pode ouvir o que é produzido na fonte sonora. Se tivesse um muro, alguém do outro lado do muro conversando com você, você poderia abrir um diálogo sem ver a pessoa, mas você poderia ouvir o som, a voz da pessoa, tá bom? Isso é difração, é a capacidade do som contornar obstáculos. Interferência, nós já vimos, olha, é o resultado da superposição de ondas. Então nós temos, olha, quando o observador recebe dois ou mais sons originados por várias fontes ou por reflexões em obstáculos. Então essa interferência nós já vimos que pode ser construtiva ou destrutiva. Então nessa interferência pode haver o chamado batimento. É quando ocorre interferência de ondas sonoras de frequências ligeiramente diferentes. Ligeiramente. Tá bom? Então a frequência do batimento vai ser a subtração, a diferença entre as duas frequências. Então vamos para um exemplo 1. Para perceber o eco de um som no ar, onde a velocidade de propagação é de 340 metros por segundo,
há necessidade da fonte sonora e o obstáculo estarem separados por uma distância superior a 17 metros. Qual a condição para haver eco no meio em que a velocidade do som é de 12.000 metros por segundo? Vamos analisar. Os dados do ar, o que nós temos? Temos a velocidade do som, que é 340 metros por segundo, e também temos a distância, que no caso aqui é de 17 metros. Vamos ver se a gente dá para entender melhor essa resolução. Nós temos uma fonte sonora, temos um obstáculo, isso tudo para ocorrer o eco, tá bom? Um obstáculo. Essa fonte sonora, ela está a uma certa distância do obstáculo, vamos chamar de X. E essa fonte sonora, ao produzir som, o som se propaga indo até o obstáculo. Quando chega no obstáculo, ela é refletida e volta. Então, essa onda que está retornando é o eco, beleza? Então, temos o seguinte, olha, vamos determinar o tempo. Nós já vimos quanto é o tempo mínimo para ter o eco, mas vamos resolver essa questão para ficar mais detalhada. Então, o movimento é uniforme, onde temos o tempo de ida, aliás, a distância de ida e a distância de volta dá 2x, porque é x mais x. A velocidade é a do som, 340, e o tempo faz de conta que a gente não sabe. Vamos botar ΔT aí. Então temos, olha, a distância que ele fala deve ser 17 metros, então tem x vai ser 17, 340 ΔT. Multiplicando 12 por 17 dá 34, igual 340 ΔT. A gente inverte tudo, quem está na direita vai para a esquerda, quem está na esquerda vai para a direita. Isola o ΔT, igual, então vai ficar 34 dividido por 340. Nessa divisão vai dar quanto? 0,1 segundo. Então já temos pelo menos o tempo. O menor tempo para se ouvir o eco. Mais baixo que isso, não é mais eco. Pode ser reverberação ou reforço, tá bom? Então vamos lá. Em relação a esse meio. Então, em relação a esse meio, nós temos a velocidade do som nesse meio é 12.000 metros por segundo. E vamos atrás de saber essa distância para que ocorra o eco. Tá bom? Nesse meio. Já sabemos que o tempo é 0,1 segundos. Então, é também movimento uniforme, onde o meio aqui estamos à procura da distância. Então, como é a distância de ida mais a de volta, dá 2x, tá bom? A velocidade é 2.000 vezes ΔT. Espera aí, quanto é o ΔT para se ter o eco? Então, o menor tempo possível é 0,1. Então, onde tem ΔT vai ficar 0,1. Então, temos 2x igual 2.000 vezes 0,1 dá 200. Então, x vai ser igual a 200 dividido por 2. Que vai dar quanto? 100 metros. Então, para que se tenha eco nesse meio, a menor distância possível tem que ser 100 metros. Pode ser menor que 100? Não. Se for menor que 100, vai ser reverberação. E se for muito menor, vai ser reforço. E se for maior, pode, aí é eco. A menor distância para se ter eco tem que ser 100. Maior, pode ser eco ainda, tá bom? Beleza. 100 metros. E aí, no caso, o exemplo 2, olha. Na entrada de uma caverna, um garoto dá um grito e após 10 segundos ouve o eco do grito. Calcule a extensão aproximada da caverna, sabendo que a velocidade do som era de 340 metros por segundo. Então, temos aqui a resolução, os dados, temos o tempo de ida e de volta, 10 segundos. Aqui no caso, velocidade do som, 340 metros por segundo. Só para a gente reforçar o entendimento. Você tem uma fonte sonora, tem um obstáculo, fonte sonora produz a onda sonora a uma distância x, e essa onda se propaga, quando atinge o obstáculo, ela é refletida.
essa onda refletida é o eco. Então perceba que a distância que esse som se propaga vai ser 2x, vai ser x mais x. Então nós temos a distância, a velocidade e o tempo. Distância, 2x. Velocidade do som, 340. ΔT. Peraí, mas o ΔT quanto é? 10 segundos. Olha, é o tempo de ida e de volta. É o tempo que ele passou para ouvir o eco. Então, de tempo ΔT vai ser 10. Então, 2x vai ser igual a 340 vezes 10 dá 3.400. Então, a gente vai dividir 3.400 por 2. 3.400 por 2 dá quanto? Dá 1.700 metros. Tá bom? Então, nesse caso aí, essa caverna possui uma extensão de 1.700 metros. Pelo menos o primeiro obstáculo. Aliás, se tivesse outros, ele ia ver mais eco ainda, não é isso? Mais ecos. Tá bom, pessoal? Então, para vocês um abraço. Se vocês gostaram, curtem aí, se inscrevam. Valeu, tá? Um abraço. Tchau.